noite. A congregação de Novo Porto agradece a sua oportunidade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Queridos, nesse mês de agosto, nós estamos falando subordinado ao tema chamado ao caminho. Glória a Deus. Chamado ao caminho. E nós estamos, irmãos, nesta segunda semana. E os irmãos que estiveram aqui a semana passada nós tratamos sobre o chamado ao caminho nos seguintes tópicos. Fizemos nossa introdução. Nós falamos que o convite é abundante e especial. É o Senhor que faz esse convite para nós, e esse convite ele é especial, e ele é abrangente, ele é abundante. Segundo tópico, eu disse que nesse convite o Senhor nos chama ao arrependimento. Nós somos chamados a nos arrepender todos os dias, todos os instantes da nossa vida. E no terceiro tópico, nós falamos sobre a ideia soberana de Deus. A ideia de Deus é melhor do que a nossa. Deus tem sempre o melhor para nós. Isso nós falamos a semana passada. Hoje nós continuaremos a investigar esse capítulo 55, baseado na proposição para nós desse mês. E vamos descortinar, descobrir os segredos de Deus para as nossas vidas, o que Deus quer para nós. E hoje, meus amados, eu quero falar sobre o poder de Deus no caminho. Esse poder de Deus que se revela para nós, esse poder de Deus que influencia, esse poder de Deus que traz a revelação dos seus mistérios. Então nós precisamos caminhar no Senhor, segui-lo, crescer e continuar crescendo na presença do Senhor. E é importante, amados e queridos irmãos, que nós creiamos no Deus que nós servimos e sabemos que Ele é, e saibamos que Ele é poderoso. Amém, meus irmãos? O nosso Deus, Ele é poderoso. E Ele quer manifestar o seu poder em nós e através de nós. Amém, queridos? Então repitam após mim: o nosso Deus é poderoso. Não, diga assim: é todo poderoso. E Ele quer manifestar o seu poder em mim e através de mim. Amém, queridos? É muito importante nós sabermos, nós entendermos que esse nosso Deus, Ele é um Deus soberano. Os irmãos percebem que o profeta chama a atenção dos seus servos e nossa. Buscai esse conhecimento de Deus enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. E nós, a nossa missão é buscar esse Deus, o poder desse Deus, a grandeza desse Deus. A nossa missão é investigar as ações desse Deus e descobrirmos os seus mistérios, a sua grandeza e o seu poder. E deixa eu dizer uma coisa para você muito interessante. Quanto mais nós buscamos, nós investigamos, nós caminhamos em Deus, mais Ele se revela para nós. Está escrito na Bíblia: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós.
Verdade também é, amados e queridos irmãos, que a modernidade tem feito muitas pessoas desacreditarem desse nosso Deus. A pós-modernidade tem feito até muitos cristãos se desviarem da sua fé primária, apostatando-se da sua fé e deixando de crer em um Deus que é todo-poderoso, num Deus que criou os céus, num Deus que criou a terra, num Deus que fez todas as coisas. Quando nós falamos dessa grandeza do nosso Deus, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus real, é pessoal. Apesar de ser invisível, de não podermos ver, apesar de não podermos provar a sua existência, mas nós sabemos pela fé que Ele existe. Nós sabemos pela fé que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E nós sabemos pela fé que Ele se revela a todos aqueles que querem a sua presença e o seu poder. Então estou falando isso só para convidar você a mergulhar nesta noite na presença desse Deus que é todo poderoso. Quero convidar você a mergulhar nesta noite na presença desse Deus que pode todas as coisas. Quero convidar você nesta noite a entender perfeitamente que Deus é um Deus que se revela, e se revela aos seus servos, se revela aos seres humanos. Apesar de ter muitos conceitos errôneos por aí, dizendo que Deus não existe, que Deus não faz, que Deus é um Deus qualquer, nós servimos um Deus que é todo-poderoso. Você pode falar para o seu irmão e dizer para ele: o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é todo-poderoso. Você pode dizer para ele: Ele quer se manifestar através da sua vida e na sua vida. Amém, querido? Irmãos, a verdade é que se nós formos perguntar por aí quem é Deus, muitas pessoas, até cristãos, não saberão dizer quem Ele é. As pessoas às vezes imaginam Deus segundo a sua mente finita e acham que Deus é um gênio mágico da lâmpada, ou pensam muitos que Deus é um objeto de escultura esculpido pelos homens, ou até mesmo que o nosso Deus já existiu no passado, mas hoje não existe mais. Quando falamos isso, esse é um pensamento antigo. Por exemplo, a história vai dizer que Karl Marx, os irmãos conhecem Karl Marx, filósofo e sociólogo revolucionário, pai do marxismo. Ele diz que Deus é produto da imaginação humana, ou seja, ele coloca Deus menor do que o homem. E se Deus, na mente de Karl Marx, é produto da mente humana, ele não pode ser um Deus todo-poderoso. Na Idade Média, no século passado, o pensamento iluminista que varreu a Europa e gerou grandes pensadores, e a doutrina onde colocava o homem como centro de todas as coisas, nasceu-se uma ideia de que o homem era o centro de tudo, o centro do universo, e o filósofo alemão Nietzsche disse que Deus estava morto, que Deus não existia mais, ou que Deus tinha morrido. Mas a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, que o nosso Deus está vivo e é Deus de vivos. O profeta Daniel diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte. O profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
E a própria Bíblia vai dizer que aquele povo, o povo de Deus, perece por lhes faltar conhecimento do nosso Deus. Jesus estava pregando para escribas e fariseus e disse: vocês erram, pecam, por não conhecer as Escrituras, porque delas falam de mim. Deus se revelou para nós. É bem verdade que a mente humana finita, pecadora que somos, não podemos conhecer a Deus. A W. Tozer já disse que nós só conhecemos a Deus se Ele se revelar para nós. E a Bíblia diz que o próprio Jesus é quem testemunha isso. No diálogo com Pedro, Jesus disse a Pedro: bem és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelastes, mas o meu Pai que está nos céus. Mas abaixo o Senhor diz assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou a quem o Pai quiser revelar. Estou dizendo para você, se você conhece a Deus, você é um privilegiado escolhido, porque Deus te escolheu para se revelar para você. O nosso Deus é poderoso e se revela através de nós. O livro do profeta Isaías, esse mesmo livro que nós estamos estudando, só que no capítulo de número 40, a partir do versículo 12, o profeta, ele está descrevendo, falando sobre o consolo da nação de Israel, e ele traz a grandeza de Deus, e para melhor entendimento ele divide o conhecimento de Deus em algumas partes, e a primeira parte que ele fala é sobre a criação, Deus se revelando sobre a criação. No versículo de número 12 do capítulo 40, por exemplo, ele diz que Deus, Ele tem a terra, as águas da terra na concha da sua mão, e Ele mede os céus a palmo. O nosso Deus, amados e queridos irmãos, é um Deus grande. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Ele mede os céus a palmo. Ele tem todas as águas dos céus e da terra na concha das suas mãos. O versículo 22 do mesmo capítulo 40 diz que ele se assenta sobre a redoma ou sobre o globo da terra, e os moradores são como gafanhotos nas suas mãos ou na sua presença. E diz ainda que ele descortina e desenrola os céus como se fosse uma cortina. Ou seja, em relação à criação, a Bíblia diz que os céus é como uma cortina para ele. Ainda no versículo 26, a Bíblia diz que ele formou os seus exércitos de estrelas, conhece todas pelo seu nome, chama todas, e pela grandeza do seu poder, todas as estrelas se apresentam diante dele, nenhuma se falta. Salmo de número 147, versículo 4, a Bíblia diz que Deus conta as estrelas e chama todas pelo seu nome, e todas se apresentam diante dele. Agora imagine, amados e queridos irmãos, a ciência diz do universo observável que é só 5% da grandeza do universo. Diz que existe mais estrelas dos céus do que qualquer grão de areia em toda a praia, em todo o deserto do mar. Imagine uma mão cheia de areia, quantos grãos tem uma caçamba de areia, quantos grãos tem? Agora imagine quantos grãos de areia tem em todos os mares, em todas as praias, em todos os desertos do mundo. E a ciência afirma nos 5% do universo observável que existe mais estrelas no firmamento do que qualquer grão de areia em todas as praias e desertos do mar. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Em relação ao conhecimento, o profeta divide também e fala em relação ao conhecimento. Por quê, irmãos? Porque o conhecimento é a base de qual todos os homens são ensoberbecidos. E ele diz assim: quem guiou, versículo 13 e 14, o Espírito de Deus? Ou quem foi o seu
conselheiro para que possa ser recompensado por ele. O que é que o profeta está dizendo? Nós só sabemos de alguma coisa porque fomos instruídos por alguém, e ele está perguntando: quem foi o guia do Espírito de Deus? Quem foi o professor de Deus? Quem guiou Deus? Quem tomou Deus pela mão? Quem deu ciência a ele? O que é que ele está dizendo? Ele é o Deus de toda a ciência, de toda a sabedoria, de todo conhecimento. Dele nasce, parte tudo, aleluia, que é conhecimento e sabedoria. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, no final do versículo, ele diz: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, como insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro se deu a ele, para que por ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele, amém. Toda sabedoria e conhecimento está nas mãos do nosso Deus. E a terceira parte que o profeta divide aqui, o conhecimento de Deus, tem mais, eu trouxe 3, que eu só prego em 3. Ele fala em relação aos homens. Versículo 15, ele diz que as nações são como uma gota que cai de um balde. E diz ainda que ele pega todas as nações da terra e são como uma grama de poeira, ou melhor, uma gota de poeira pesada na balança. Imagine todas as nações da terra, todos os impérios que surgiram, todos os faraós do império egípcio, império babilônico, império assírio. Imagine as grandes nações do mundo, os poderosos, império romano, com o seu apogeu no seu ápice. Imagine todas essas nações hoje, a China, a Índia, os Estados Unidos, o Brasil, todas as nações. A Bíblia diz que para o Senhor é como uma pequena porção de poeira colocada na balança, ou seja, é insignificante, não tem peso nenhum. O nosso Deus é Deus da criação, é Deus do conhecimento e é Deus de todos os homens. A Bíblia diz: Ele que levanta reis, Ele que abate reis, é Ele que abate, é Ele que exalta, é Ele que coloca no trono, é Ele quem tira do trono, é Ele que dá vida, é Ele que mata, é Ele que fere, é Ele que sara, é Ele que cura, porque Ele é Deus soberano. Não tem ninguém, por maior que seja na face da terra, que possa ser comparado ao nosso Deus. E o salmista, o profeta diz: a quem compararei o nosso Deus? O homem vai no bosque, arranca uma madeira, faz uma imagem de escultura e diz: aí está o nosso Deus. Ele se compara, amados irmãos, com obra de artífice, mas o nosso Deus não pode ser comparado, porque Ele é grande, Ele é todo poderoso. Esse é o Deus que você serve, o Deus dos céus, o Deus da terra, o Deus da criação, o Deus que manda em tudo e todos. Esse é o Deus poderoso que está aqui nesta noite. Aleluia, nosso Deus é grande. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz assim, ó: Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Só Deus faz isso. Isaías 46, 9 e 10, está escrito: desde a antiguidade eu sou Deus e não há outro igual, que anuncia o fim desde o começo. O que é que esses dois versículos têm em comum? O primeiro: Deus é tão grande que Ele traz à existência aquilo que ainda não existe, ou seja, aquilo que ainda vai acontecer daqui 100 anos, daqui 1000 anos, daqui 1 milhão de anos, Ele traz à existência hoje, porque Ele é atemporal. O universo tão grande, mas é menor do que Deus. Ele está fora de tudo, porque tudo está nele. Ele traz à existência as coisas que não existem, aleluia, e Ele anuncia o fim desde o começo, porque Ele é o único ser que está no início, está no meio e está no fim de todas as coisas. O teu Deus é grande. O teu Deus é grande. E quando ele está tendo um diálogo com Jó,
ele faz várias perguntas retóricas, como faz as mesmas perguntas retóricas em Isaías 40. Onde é que você estava, Jó, quando eu formava a terra? Me diga em que bases ela foi construída, ela foi erguida. Me diz aí, Jó, onde é que você estava quando eu construí o mar e dei limite, diz até aqui você vai e daqui você não passa. Que é que Deus está ensinando para nós? Ele comanda o universo, Ele comanda os homens, Ele comanda os planetas, Ele comanda todas as coisas. Irmãos, Ele não é só grande, Ele é grande e está no controle. A Bíblia diz que nada foge da sua presença, porque os seus olhos são como chama de fogo. Eu estou pregando para quem acredita num Deus que é todo poderoso. E é esse Deus que se manifesta na minha vida e se manifesta na sua vida. Amém? Amém? Então, em primeiro lugar, o poder de Deus se manifesta no caminho. Eu disse o que, irmãos? Agora escute, foi Deus quem nos chamou. Quem nos chamou? Foi Deus que preparou o caminho para nós. Quem preparou? E é Ele quem nos sustenta no chamado e no caminho que Ele preparou para nós. O que é que eu estou dizendo para você? Olhe para mim e presta atenção. Nós não temos necessidade de coisa alguma, porque quem nos chamou, quem preparou o caminho para nós, é aquele que dá o nosso sustento, que dá a nossa provisão, que cuida de nós. Eu estou dizendo para você que Deus até hoje tem cuidado de você e não vai deixar você passar necessidade, dificuldade, não vai deixar você morrer nessa prova, não vai deixar você morrer no caminho, porque quem está no caminho na sua presença é cuidado por Ele. A quem Ele chama, Ele se responsabiliza. Amém? Diga para seu irmão assim: fique tranquilo, você tem alguém que se responsabiliza por você. Às vezes nós achamos que estamos sós. Às vezes nós achamos que estamos abandonados, ou às vezes nós achamos e pensamos que Deus não está olhando para nós, mas Deus não nos abandona. Ainda que uma mãe abandone o seu filho que amamenta, todavia o Senhor não nos abandonará. Deixa eu dizer uma coisa: Deus nunca largou mão da tua mão, Deus nunca te abandonou, Deus nunca te deixou, e o poder dele se manifesta na sua vida enquanto você estiver no caminho. Amém, querido? Ele chama o seu povo, e o seu povo está no deserto. Deserto é lugar inóspito, deserto é lugar de dificuldade, deserto é lugar de provação, deserto é lugar de prova, deserto é lugar difícil, deserto é lugar que não dá nada, não nasce nada, não planta nada. Mas a Bíblia diz que Ele cuidava do seu povo no deserto. Deserto, o calor é causticante. Para proteger o povo do sol, a Bíblia diz que durante o dia tinha uma coluna de nuvem. O que era aquela coluna de nuvem? O sol batia na nuvem e gerava sombra para o povo. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. O sol não nos queima, o sol não provoca calor em nós, porque Deus é um Deus que cuida. E a Bíblia diz que de noite tinha uma coluna de fogo para clarear o caminho e para aquecer o povo do frio do deserto. A coluna de fogo, ela guardava, ela protegia, ela cuidava do povo à noite. A Bíblia diz que quando o povo estava com sede, a rocha dava água para beber. Todos os dias caía maná do céu. E quando o povo, por rebeldia, que até na rebeldia Deus cuida de nós,
Quando o povo na rebeldia quis carne, Deus mandou carne para matar a fome do povo. Por quê, pastor? Porque Deus é um Deus que cuida do seu povo nos mínimos detalhes. Deus cuida de você. A Bíblia diz que durante 40 anos o povo atravessou o deserto, a roupa crescia no corpo, a sandália crescia nos pés, eles não sentiam falta de chinelo, não sentiam falta de roupa, e ninguém adoecia, porque ele era o médico dos médicos e cuidava do seu povo. Deus cuida dos seus no caminho. Deus tem cuidado de você, irmão. Deus tem cuidado de ti. Agora, por que Deus cuida de nós no caminho? Pergunta por quê, diga por quê, pastor? Porque a manifestação dele nas nossas vidas, no caminho, glorifica o seu nome. Amém? Repitam após mim: a manifestação de Deus na minha vida, no caminho, glorifica o nome dele. Amém, irmãos? Mesmo sem você querer, você é um testemunho vivo do poder de Deus. Mesmo sem você abrir a boca, você é um testemunho vivo do poder de Deus. As pessoas olham para você e dizem: olha como é que está fulano hoje, bonito, cheiroso, de Bíblia na mão, casou, tem uma família abençoada. Antigamente andava caindo, fazia isso e fazia aquilo. Mesmo sem você abrir a boca, o nome de Deus é glorificado através da sua vida, porque ele cuida de você. E se ele cuida de você, o nome dele é glorificado. A Bíblia diz que o povo estava no deserto, e onde ele passava, as nações temiam. Lembra de Raabe? Raabe tem um discurso com os espias, e olha o que ela diz: nós temos escutado a fama do vosso Deus. Esse Deus tirou vocês com mão forte do Egito. Esse Deus destruiu Og, rei de Baçã. Esse Deus é poderoso. Nosso povo está tremendo e temendo. Tenha misericórdia da minha alma, salva a minha vida e da tua família. Mesmo sem você abrir a boca, o nome do Senhor é glorificado através da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem cuidado de você no caminho. E se ele cuida de você, o nome dele é glorificado. Ou seja, Deus quer fazer na sua vida. Amém? Diga assim: Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida. Diga assim: eu sou a manifestação do poder de Deus. Amém, queridos? Profetiza para o seu irmão, irmãos. Diga para ele: você é a manifestação do poder de Deus. Diga para ele: você é a manifestação do poder de Deus. Amém? E quanto mais fracos somos, mais o poder de Deus se manifesta em nós. Amém? Por quê, irmãos? Porque no reino a glória é dele. No reino o poder é dele. No reino o louvor é para ele, é dele, por ele e para ele. Então, quanto mais fracos somos, mais o poder dele se aperfeiçoa em nós. Então você pode olhar para você e dizer: pastor, eu sou tão fraquinho. É em você que o poder de Deus quer se aperfeiçoar e quer se manifestar no caminho. Diga assim: no caminho, a manifestação do poder de Deus. Agora, fora do caminho, diga, é problema. Amém, irmão? Todos que se desviam do caminho sofrem, padecem,
Ontem nós ouvimos aqui na mensagem sobre o filho pródigo. Ele estava no caminho, se afastou do caminho e desejava comer bolotas de porcos. Fora do caminho tem bolotas, fora do caminho tem fracasso, fora do caminho tem dor, fora do caminho tem angústia, fora do caminho tem sofrimento, fora do caminho tem miséria, fora do caminho tem morte. Mas no caminho tem a manifestação do poder de Deus, no caminho tem a bênção de Deus, no caminho tem a providência de Deus. Toda vez que eu falo de caminho, a gente não pode esquecer de Sansão. Meu Deus! Lá no capítulo 14 de Juízes, versículo 8, a narrativa bíblica diz assim: e apartando-se do caminho, afastando-se do caminho, ele viu o corpo do leão, e no corpo do leão morto tinha mel, e ele tomou o mel que estava no corpo morto do leão, comeu e deu para seu pai e deu para sua mãe. A olho nu parece significante, mas toda a tragédia de Sansão começa quando ele se aparta do caminho. Fora do caminho tinha mel, mas o mel estava no corpo morto que ele não podia tocar. Ele, apartando-se do caminho, tocou, comeu mel, e toda a miséria, toda a desgraça na sua vida aconteceu. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Olhe para mim e preste atenção. No caminho você tem providência, fora do caminho tem destruição. No caminho você tem vida, fora do caminho tem morte. No caminho você tem paz, fora do caminho tem tribulação. Então levante a sua mão para o céu. Deus te escolheu, te chamou para este caminho, e o poder dele se manifesta no caminho. E quando estamos no caminho, estamos revestidos. Amém? Você já viu que você chama a atenção onde chega? No trabalho, na rua, em casa, na escola. Você já viu que você chama a atenção? Porque há algo em você que o mundo não tem. A Bíblia diz que o Espírito que está em nós, o mundo não conhece. A unção que está em nós, o mundo não tem. O revestimento que está em nós, o mundo não pode ter. É por isso que no caminho nós somos invencíveis, porque estamos revestidos do poder de Deus, revestidos do poder do alto, revestidos da unção do Pai. Somos invencíveis. No caminho nós temos a unção e o poder que vem do eterno para as nossas vidas. É por isso que o diabo nos odeia, porque a Bíblia diz que ele é desfigurado, deformado. Mas nós temos a unção, o poder, a forma, a aparência do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. O poder de Deus se manifesta no caminho. Enquanto estamos no caminho, o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas. Você é testemunho vivo da manifestação do poder de Deus. Mesmo sem abrir a boca, o nome de Deus é glorificado através da sua vida, enquanto você está no caminho. Glória a Deus. Amém, queridos? Segundo lugar, conhecendo a altura, a largura e a profundidade no caminho. Irmãos, quem anda precisa conhecer o caminho que está andando.
Amém? Se andamos e não conhecemos, tropeçamos. Por isso é importante conhecermos o tamanho, o comprimento, a largura, a profundidade do caminho. Agora, nós falamos semana passada sobre a ideia de Deus. E a ideia de Deus é Cristo. É por isso que Jesus disse para Tomé e os demais discípulos: eu sou o caminho. É por isso que Jesus disse: se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Ou seja, Deus idealizou Cristo e entregou o Senhor para nós. Quem está no caminho está em Cristo. Quem está no caminho está em Cristo. Amém, Senhor? Amém, meu Senhor? Então diga assim após mim: eu estou em Cristo, no meu caminho. Essa é a ideia de Deus. Agora, por que Deus idealizou Cristo para nós? Nós lemos aqui: Ele chamará uma nação que não o conhece. João responde: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Porém, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Veja, irmãos, nós que estávamos desgarrados, afastados, condenados, agora, com a ideia do Senhor colocada em prática, nós fomos de bastardos a filhos, de rejeitados a herdeiro. Então todos nós que estamos aqui somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, porque estamos em Cristo, no caminho que o Senhor preparou para nós. E esse é o diálogo que eu falei. Jesus está conversando com o discípulo em João, capítulo 14. Não fiquem com os corações turbados. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não tivesse, eu já teria dito a vocês. Mas vou preparar lugar. Quando eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez para levá-los comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E Tomé diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, que basta. O Senhor está dizendo que a gente sabe para onde o Senhor vai, mas como nós podemos saber o caminho, se não sabemos para onde o Senhor vai? E Jesus diz assim: Tomé, eu estou tanto tempo convosco. Eu, Tomé, sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Agora, veja o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Eu vou parafrasear, mas vocês podem ler na casa de vocês. Está escrito que nós, com a nossa habitação em Cristo, pela fé nos nossos corações, gera em nós raízes de amor. E há em nós que habitamos em Cristo, que gera raízes de amor, a compreensão de toda a largura, comprimento, altura e profundidade, e o amor dele que excede todo o entendimento, para que nós possamos ser cheios da plenitude de Deus.
O que é que o apóstolo está dizendo? Quando nós habitamos em Cristo, quanto mais habitamos, quanto mais mergulhamos em Cristo, nós vamos criando raízes nele, e criando raízes nele, nós vamos conhecendo a largura, a altura, a profundidade do caminho, e conhecendo a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do caminho, nós vamos sendo cheios de todo o entendimento, até nos enchermos de toda a plenitude de Cristo. Você sabe o que é isso, irmãos? Além de nos chamar, além de nos eleger nele, além de nos fazer seu filho, a Bíblia diz que Deus pode nos encher de toda a sua plenitude, toda a sua plenitude. A plenitude de Cristo pode ser cheia satisfatoriamente em cada um de nós. Amém? Agora, olhe para mim e preste atenção. Olha que loucura isso. Um Deus que os céus dos céus não pode contê-lo. Ele é maior que os céus. Ele é maior que o universo. Ele é maior que tudo. Esse mesmo Deus diz que eu e você podemos ser cheios de toda a sua plenitude. Não, irmão, você não entendeu. Não, você não entendeu. Não entendeu. Você não entendeu. Irmãos, eu não estou falando de Azera ou Azerá. Eu não estou falando de Dagon, eu não estou falando de Mamon, eu não estou falando de Maria, eu não estou falando de Pedro, eu não estou falando de nenhum santo conhecido no mundo da santidade. Eu estou dizendo, queridos, olhem para mim, que o Deus Criador, que não pode existir no tempo e no espaço e nem na matéria, um Deus que é desde o princípio, um Deus que os céus e os céus dos céus não pode contê-lo, porque a sua glória é maior que tudo e que todos, um Deus que a sua santidade é tão poderosa que os querubins, serafins que estão diante dele não podem olhar na sua face, tem que cobrir os olhos. Eu estou dizendo de um Deus que a sua glória faz os céus, a terra desaparecer. Eu estou falando daquele que é, que era, que há de vir, o Deus soberano santo, aquele a qual ninguém pode compará-lo, aquele que é todo poderoso, aquele que não tem comparação. É esse Deus que eu estou falando, nem o universo pode contê-lo. E a Bíblia diz que nós podemos ser cheios de toda a sua plenitude. Através do seu Filho Jesus Cristo, o caminho dado a nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Pare por um momento, só por um momento, feche os seus olhos e comece a pensar agora na soberania de Deus. Você sabe o que é soberania? Aquilo que é absoluto. Sabe o que é soberania? Aquilo que não pode ser alcançado. Os reis se declaravam soberanos, os faraós se declaravam soberanos, os rás, os sols. E eles tinham o poder de matar e de dar vida, e esse era o entendimento.
Mas a Bíblia diz que um dia Deus pegou um tal de Faraó desse, levou ele e o exército no mar, e diz a Bíblia que afogou-os lá. Sabe por quê, irmãos? Porque soberano só tem um, e o nome dele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Jeová dos exércitos. Imagine aí um Deus que tem todo o poder. Aleluia! Eu não estou falando só um poderzinho pequeno de criar, de formar. Eu estou dizendo todo o poder. Se você regredir a Adão, se você regredir ao nada, ao Big Bang, ao zero, você enlouquece, porque você não vai chegar nunca em Deus. Nunca a nossa mente finita vai chegar em Deus. E você para, como é que é esse negócio de já ser antes de tudo? A nossa mente enlouquece, buga, para. Tem um limite. Isso é todo o poder. Imagine um ser que sabe tudo. O que você pensou, o que você está pensando, o que você ainda vai pensar, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer, toda a ciência é dele. Todo o poder é dele, a onipotência, a onisciência, a onipresença. Imagine que loucura é a onipresença. Ele está agora na criação, haja luz, e ele está agora lá na consumação, novos céus e nova terra. Ele é atemporal. Nós nos perdemos no tempo, na matéria, no espaço, mas ele está fora do tempo, ele está fora do espaço, ele está fora de tudo. Ele está olhando e vendo, porque ele não pode ser temporal nem espaço. Ele está fora de tudo. Ele está agora no início e ele está agora no final. É desse Deus que eu estou falando. E a Bíblia diz que nós, que fomos formados em pecado, forjados pelo pecado, cometemos pecado, mas um dia Ele se revelou para nós, porque a Bíblia diz que é impossível conhecê-lo sem Ele se revelar. Então o que é que eu estou dizendo? Ele te viu, não foi você que viu Ele, não foi você que veio para cá e levantou a mão, não, foi Ele que te viu, te trouxe e diz assim: eu vou me revelar para você, você vai me conhecer, você vai me aceitar. Eu estou falando que esse Deus, está escrito que enraigando nele, nós podemos ser cheios de toda a sua plenitude, toda a sua plenitude, toda a sua plenitude, toda a sua plenitude. É demais para minha mente conceber um negócio desse. Jesus está dizendo que não há limite para aquele que se aprofunda nele. Aleluia. Aí a pergunta que não quer calar: o que é que ele viu em nós para se revelar para nós, para nos encher de bênção, para nos encher de vida, para nos encher de conhecimento, para nos encher de sabedoria, para nos encher de bens, para nos dar os céus e ainda nos encher da plenitude da sua graça? O que é que ele viu em nós? Ai, a canora mansurica da lava. Ai, a canora mansurica lava. Aleluia. Aleluia! Quando nós precisamos, Ele intervém. Quando nós precisamos, Ele nos auxilia. Quando nós precisamos, Ele nos socorre.
Moisés diante do mar vermelho, mar na frente, montanha do lado, montanha do outro, exército inimigo atrás. E Moisés para e ele pergunta: por que você está clamando a mim, Moisés? Você está cheio? O que é que você tem na mão? Um cajado. Toca nas águas. E a Bíblia diz que ele toca nas águas, uma parede é levantada do lado, a parede do outro, e o povo passou a pé enxuto, porque o nosso Deus é grande e se manifesta no caminho. Ele é profundo, é largo. Josué está na guerra e a Bíblia diz, olha que loucura, irmãos. A Bíblia diz que a noite está chegando. E se a noite chega, ele não consegue ganhar a guerra. Então ele olha para o sol e diz: sol, para, lua, detenha-te. Fica um bocado de pessoas que não tem o que fazer, dizendo: não, o sol não pode parar, a lua não pode parar. Deus parou o universo inteiro para dar vitória ao seu servo. E sabe o que é que diz? Parar o sol, a lua, o universo, para ele é a mesma coisa. Está escrito: vocês não conhecem o seu Deus, que nem se cansa, nem se fadiga. Isaías capítulo 40. Tu não tem conhecidos a mim, ou não conhece o teu Deus, e não tem ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece, nem se cansa? Ele dá poder ao desfalecido e dá vigor àqueles que não têm quem não ajude. Os jovens certamente desfalecerão e certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse é o Deus que intervém, que ajuda os seus servos. Esse é o Deus que nos enche da sua graça e da sua profundidade. Aleluia. O que é que tinha Josué de especial para ele ajudar? Cria nele. O que é que tem você de especial para ele te ajudar, para ele te livrar do inimigo, para ele te proteger, para ele te guardar? Nada de especial, nós só cremos nele. E a Bíblia diz que quem crê em Cristo, crer nele, aleluia. Criamos raízes em amor para sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer a Deus é se encher dele. Como é que nós conhecemos a ele? Através da sua palavra. É a palavra, é por isso que está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra que nos faz caminhar em Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É esse Deus grande que é o teu Deus. É esse Deus grandão, é esse Deus todo-poderoso que é o teu Deus. Aleluia. É esse Deus que quer que você se encha de toda a plenitude da sua graça, de todo o poder que Ele tem disponível para você. Escute, irmãos, não tem limite para quem quer ser cheio de Deus. Não tem limite para quem quer ser cheio de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Oh, glória. Você pode fechar os olhos. 30 segundos, conte na sua mente 30 segundos. Só feche os seus olhos e dê glória a Deus. Feche os seus olhos e sinta a presença desse Deus todo-poderoso aí do seu lado, na sua vida, no seu espírito, na sua alma, consolando você e dizendo: meu filho, eu sou grande na sua vida. Você está de pé porque eu sou contigo.
pode se alegrar. Você pode sentir a presença dele, porque ele está aqui. Você pode adorá-lo, porque ele está aqui. Oh, glória! Aleluia! Abra a tua boca e dê glória a Ele, dê glória a Ele. Diga: Senhor, eu não mereço, mas foi o Senhor quem me escolheu. Eu não mereço, mas foi o Senhor quem me escolheu. Aleluia. Oh glória, oh glória. Quantas vezes nós queremos parar, quantas vezes nós queremos nos esconder, quantas vezes nós queremos desistir, mas hoje Ele te trouxe aqui para dizer: quem te fortalece sou eu, quem te enche sou eu, quem te capacita sou eu, quem cuida de você sou eu, quem te guarda sou eu, quem te protege sou eu, quem te livra sou eu. Ai, a candora manso de cá. Rigandora manso de cá. Laia manso do calabala. Amai do candora manso de cá. Oh, aleluia. Por isso ele diz, João 15: se eu e vocês estiverdes em mim e minha palavra estiver em vocês, vocês podem pedir tudo o que vocês quiserem, e será feito, será feito. Aleluia. Levante a mão para o céu comigo e diga: Deus, eu te agradeço, porque o Senhor me escolheu. Eu não mereço, mas o Senhor me escolheu. Aleluia. Ai, a candora mancha de calama. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Quem somos nós, irmão? Ele nos tirou da lama, do meio dos porcos, das bolotas, e nos fez assentar no meio de príncipes. Olha o que Ele faz com a gente. Olha o que Ele fez com você. Olha de onde Ele lhe tirou. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, Espírito, ai a candora baixo de cá, manjui candora mandora candora baixo de candora baixo, ai a plata candora mandora candora baixo. Oh, aleluia.
Aleluia. Terceiro lugar, a influência no caminho. Perceba que o primeiro lugar é o poder de Deus se manifesta no caminho. Segundo lugar é conhecendo a largura, a altura e a profundidade e o comprimento do caminho. E terceiro lugar, a influência no caminho. Olhe para mim e preste atenção. Todo caminho ou todo caminhar é influenciável. E nós somos seres influenciáveis. Já diz o filósofo, o homem é produto do meio. O que ele quer dizer? Que o meio forma o homem. Isso não é verdade. O meio influencia o homem. Influencia. Nós somos influenciáveis. Agora, presta atenção. Você pode escolher quem ou o que te influencia, ou se deixar ser influenciar por qualquer coisa. Jesus sabia disso. Quem sabia disso? Quem sabia disso? Veja, João 14, voltando para João, versículo 16 e 17, ele diz assim: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja, que para nós, o influencer é o Espírito Santo. Quem é o nosso influencer? Quem? Quem, irmãos? Você já tem um influenciador. Você já tem um guia. Você já tem um guarda. Você já tem um consolador. Você já tem um orientador. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Como é o nome dele? Você precisa de outro influenciador? Precisa, irmão? Precisa de outro? Amém, querido? Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso orientador, Ele é o nosso amigo. Agora, nós estamos vivendo aqui. O Espírito de Deus, Ele está em nós. E Ele é tudo que nós precisamos. Mas além do Espírito Santo, existem alguns outros influenciadores que quer nos apartar do caminho. O Espírito nos guarda no caminho, nos protege no caminho, nos guia no caminho, nos orienta no caminho, nos ajuda no caminho. Ele, nós só precisamos dele. Mas eu preciso falar de outros influenciadores que quer nos apartar do caminho. Rapidinho. Primeiro deles, o espírito do homem. O espírito de quem? O espírito de quem? Quais são as características desse espírito? Altivez, idolatria, rebeldia, prepotência, avareza. O espírito do homem, quando ele atua, ele quer nos afastar do caminho, quer forçar-nos a sair do caminho. Olhe para mim e preste atenção. A Bíblia diz que Nabucodonosor estava no auge do seu governo, no auge do seu reinado, no apogeu da história. E um dia, ele está andando nos seus passos reais, olhando os seus jardins suspensos da Babilônia,
E ele olha para si e diz: espírito do homem, não é esta a grande Babilônia que eu, o grande Nabucodonosor, edifiquei com a força do meu braço e com o meu poder? A Bíblia diz que naquele instante o Senhor o feriu com uma doença. Hoje a medicina moderna chama de licantropia, doença cujo a pessoa que é acometida por ela tem um comportamento de animal, e ele vai viver no pátio, andar como animal, viver como animal, até o dia que a Bíblia diz que ele ergue os olhos para os céus e reconhece que o espírito do homem é insignificante diante do Espírito de Deus, e ele reconhece que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, eterno, é Ele que levanta e é Ele quem abate. A Bíblia diz que Herodes um dia estava irritado, chateado, e vai no seu palácio e dá um discurso para os seus súditos, e movido de uma eloquência e de um poder de oratória tão grande, que quando ele termina de discursar, a plateia aplaude de pé e grita: isso não é discurso de um homem, é discurso de um Deus. E a Bíblia diz que naquele momento o espírito do homem toma conta de Herodes, e ele morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. O espírito do homem quer nos afastar do caminho, o espírito da altivez, da prepotência, da avareza, da idolatria, o espírito da rebeldia quer nos apartar do caminho. Mas hoje o espírito do homem está sujeito ao Espírito de Deus, está debaixo do Espírito de Deus. Vença o espírito do homem na sua vida, abra a sua boca e dê glória a Deus. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz, não faz porque você é o melhor, não faz porque você é o mais sábio, não faz porque você é o mais crente, faz porque Deus te escolheu, te capacitou e te ungiu para fazer. Glória, pois, eternamente a Ele. Amém? Segundo o espírito ou influência que quer nos apartar do caminho, é o espírito do diabo. O espírito de quem? O espírito do diabo está ligado ao engano, à maldade, ao pecado, à impiedade. É aquele espírito que diz: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. 40 dias, Jesus jejuando vai para o deserto, e a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo, ou pelo espírito do diabo. E tendo jejuado, teve fome, e o diabo se apresenta para ele. Olhe para mim, o espírito do diabo trabalha com facilidade. O espírito do diabo trabalha com moleza, com engano, com jeitinho. Mas nesta noite, o espírito do diabo está vencido pelo Espírito de Jesus. Não se deixe ser levado pelo engano, não se deixe ser levado pela maldade, não se deixe ser levado pelo pecado. Dê glória a Deus e ao Espírito de Deus, porque nós já temos um influenciador que governa a nossa vida, e o nome dele é Espírito Santo. O terceiro influenciador que quer nos apartar do caminho é o espírito do mundo. E o espírito do mundo, irmãos, está ligado à fama, a comportamento mundano e amor ao mundo. Por isso está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Agora olhe para mim. Esse daqui eu vou falar um pouquinho mais, olhe para mim. Por muito tempo nós cristãos falávamos assim: o mundo está entrando na igreja. O mundo, e o que era o mundo entrando na igreja? Era uma irmã que deslizava o cabelo, era uma irmã que usava uma proteção nas unhas ou pintava as unhas,
Era a irmã que usava uma roupa de um jeito ou de outro. E a gente gritava: o mundo está entrando na igreja. Viu que a gente parou de falar isso? Viu que a gente parou? Pastor, nós ficamos inteligentes. Presta atenção que é o espírito do mundo. O espírito do mundo está ligado à fama, ao comportamento mudando. Qual é a maior necessidade nossa hoje? O que é que a gente busca hoje? Fama, curtida, likes, visualizações, aparecer. A gente faz de tudo para aparecer. A gente quer o pódio, a gente quer destaque, a gente quer ser visto, a gente quer chamar atenção. O que é isso, irmãos? Senão o espírito do mundo que já entrou nas nossas igrejas. Antigamente nós víamos aqui à frente e cantávamos para adorar Jesus. A gente compunha, a gente fazia um hino para glorificar a Jesus. A gente pregava para a glória de Jesus. Hoje a gente prega, canta para ter like, para ter visualização. Agora olhe para mim e presta atenção. O espírito do mundo está ligado à fama, ao comportamento mudando, ao amor ao mundo. Olha o que Jesus diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus está proibindo a gente de usar coisa do mundo? Tá? Tá ou não? Tá ou não? Não. Ele está dizendo: não ame. É a mesma coisa do dinheiro. Dinheiro é algo do mundo, e Jesus nunca proibiu ninguém de ter dinheiro. Ele diz: o amor ao dinheiro. Jesus sabe que nós estamos no mundo, e enquanto estamos no mundo, precisamos das coisas do mundo para vivermos. Casa é do mundo, carro é do mundo, dinheiro é do mundo, roupa é do mundo, tudo isso é do mundo que vai ficar aqui, é matéria. Nós precisamos disso. Mas olha a orientação de Jesus: não ame essas coisas. O que é amar? É colocar o coração nessas coisas, é morrer ou matar por isso. Há uma passagem bíblica interessante. Eu não me lembro do versículo todo, mas eu sei que a parte do versículo é assim: aonde tiver o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Jesus está falando de arrebatamento, acho que é Mateus 24. É isso mesmo, né? Ou 25. Não, 25 é as virgens. 24. Acho que é 24. E ele termina dizendo: onde tiver o vosso tesouro. 6:24. Pronto. Onde tiver o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Agora olhe para mim e não responda, pelo amor de Deus. Aonde está o nosso tesouro? No céu ou na terra? Ou aqui no mundo? Porque a gente luta pelas coisas daqui, a gente briga pelas coisas daqui, a gente mata pelas coisas daqui, a gente morre pelas coisas daqui, mas a gente não vê ninguém morrendo pelas coisas de lá. Veja que a igreja primitiva, irmãos, o povo não morria por casa, por celular que era tomado,
por assalto de dinheiro. Não, o povo não morria por isso. O povo morria por pregar o evangelho, pelo tesouro deles que estavam lá em cima. Hoje a gente está morrendo por celular, por carro que é assaltado, por moto. A gente morre por causa das coisas materiais. Aonde está o vosso tesouro? Aonde está o vosso tesouro? Está escrito: onde estiver o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Olhe para mim, e eu encerro. o espírito do mundo é o espírito do ter. E isso está apartando muita gente do caminho. Mas que Deus tenha misericórdia da minha alma. E se você pegou essa palavra, que Deus tenha misericórdia da sua alma também. Amém, meus irmãos? Não vamos deixar outro influenciador guiar, comandar a nossa vida, a não ser o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus nos dê a oportunidade desta palavra germinar em cada coração. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos servir a Deus com os dízimos e as ofertas. Queridos,